Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, quarto domingo da Quaresma, e hoje é o domingo da alegria. E quero mandar hoje, dia 30 de março de 2025, é um dia de muita alegria para todos nós, porque a minha querida filhinha Bruna, que é minha enteada, mas eu a tenho como filha, a amo como filha, completa mais um ano de vida. 20 aninhos, né, Bruna? Então, minha filha, quero aqui te desejar um feliz aniversário, que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes a cada dia da sua vida, que Deus te conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitos anos de vida. Que você continue sendo essa filha maravilhosa que você é. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Você mora no meu coração e eu te amo muito. Meus parabéns e feliz aniversário. E quero mandar também um grande abraço para as pessoas que deixam seus comentários aqui no nosso canal, Palavra da Salvação, a Ana Santos, a Júlia Conceição, meu irmão Toninho, Misael, lá de Imperatriz, aqui a Cia, meu irmão João Bosco, lá de Redenção, o João Batista, de São Geraldo, o Valdeci de Souza, o Pascoal, lá de Araguaína, a Júlia Conceição pede oração pelo filho dela, Reginaldo Francinaldo, pelo Valderino, pelo Reginaldo, Marina Marinalva, a Jaqueline e a Francisca e todas das suas famílias. E meu irmão Félix Ribeiro também. E hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o filho dividiu os bens, e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que era seu e partiu dali para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida e os porcos comia, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho? Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque enquanto este meu filho estava morto, tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes no cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele uns novilhos cevados? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse domingo, o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, também conhecido, é o único domingo da Quaresma que pela nossa tradição católica, as vestes litúrgicas são roxas no período da Quaresma. Mas, nesse domingo, é conhecido como o Domingo da Alegria, as vestes litúrgicas são rosas. E hoje o Evangelho nos traz essa passagem do Evangelho de São Lucas, uma passagem muito conhecida de todos nós, como a parábola do filho pródigo. Mas também podemos chamar de a parábola do Pai misericordioso. Nós vemos no começo do Evangelho que Jesus, o sentido de Jesus contar essa parábola é porque os publicanos e pecadores, aqueles cobradores de impostos, eram pecadores públicos e aquele povo era rejeitado. O povo judeu não aceitava aquele povo, mas eles vão se aproximar de Jesus para escutar a sua palavra. E ali os mestres da lei e os fariseus ficam contrariados e criticam Jesus, porque Jesus está com os pecadores fazendo refeições com ele. Por isso que nós precisamos entender a dinâmica da palavra, porque Jesus vai contar essa parábola. Nós vemos a figura de 3 pessoas nessa parábola: do pai, dos 2 filhos, um filho mais moço e um filho mais velho. E aqui o contexto para Jesus mostrar essas 3 personagens é que o pai é Deus, é o pai de misericórdia, e os 2 filhos, o mais velho é o povo eleito, o povo de Israel. E aquele povo e o mais novo é representado na figura desses pecadores públicos, dos publicanos. E aqui nós já entendemos, já sabemos essa parábola, que o filho mais novo pede que o pai lhe dê a sua parte na herança. Então é como se ele estivesse matando o pai, porque a herança só se recebe após a morte do pai. Mas aquele filho que tinha outros planos, e assim o pai não o contrariou, fez como o seu pedido e deu seus bens, ao qual ele tinha direito, deu os bens em vida. E o filho foi embora para uma terra distante e ali viveu a vida nas festas, nas bebedeiras, como o irmão mais velho vai dizer no final do Evangelho, que aquele filho esbanjou os bens com prostitutas, com festas. E assim, aquele que só gasta, não trabalha, não produz e vive dos enganos das festas, dessas amizades, de quando você tem dinheiro, chega um momento que acaba o dinheiro, porque uma vida de festa não é uma vida barata. Mesmo que você tenha uma grande herança, aquele dinheiro é limitado. E aquele dinheiro, quando você não trabalha, não produz, a tendência é se acabar. E quando acaba o dinheiro, ali as amizades somem, desaparecem, não tem mais amigos, porque a amizade com essa pessoa não é pela pessoa dele, é pelo dinheiro, pelos bens, as festas que ele promovia. E aquele filho mais novo se viu só,
com fome, sem ter o que comer, porque todos o abandonaram. E ali ele vai pedir emprego para o senhor e ele vai lhe oferecer para cuidar dos porcos. Por que cuidar dos porcos? Porque o judeu não come a carne de porco, acha que é um animal impuro. Então Jesus vai mostrar que aquele jovem foi para o fundo do poço, porque aquele jovem não só ele cuidava dos porcos, mas ele queria comer as comidas dos porcos, e nem a isso era permitido. Então ele vai cair em si, de lembrar de quanto seu pai era não como pai, mas como patrão, porque ele vai dizer: eu já não sou digno de ser chamado de filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E os empregados do seu pai viviam bem, tinham pão para comer, não passavam dificuldade nenhuma. E aí ele vai voltar para casa, fazer o caminho de volta. E ali aquele pai o esperava. O pai misericordioso, cheio de amor, quando avista o filho, corre ao seu encontro. E ali ele se maravilha, porque para ele vai dizer: meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E assim providenciou para fazer uma festa, tamanha a sua alegria no seu coração pela volta do filho. E aqui eu abro um parêntese. Esse filho somos todos nós, pecadores, que vivemos longe da graça de Deus, vivendo as fantasias do mundo, as felicidades do mundo, que são passageiras e nos cobram um alto preço. Falo isso porque eu vivi isso na minha vida, uma vida de pecado, uma vida de festas, luxúrias, e muitas amizades que eu tinha era porque eu vivia nessa vida, né? A partir do momento que há a minha conversão, muitas dessas amizades, sumiram, desapareceram, não que eu tivesse dinheiro, mas vivia nesse meio de festas aí, de tantas coisas erradas. E aí, a festa para receber esse filho mais novo que voltou. São esses publicanos e pecadores, quando voltam para a casa do Pai para escutar a sua palavra. E aí vemos a figura dos judeus, o filho mais velho, que estava no campo e quando volta, vê aquela festa e quer saber o que é que está acontecendo. E os empregados vão dizer: é teu filho, teu irmão que voltou para casa. Teu pai matou um novilho e faz festa. E o filho não quis participar da festa, ficou do lado de fora. E o pai vai dizer para ele: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. É a misericórdia de Deus. Quando nós voltamos para o Pai, quando escolhemos viver a vida verdadeira, que é nos caminhos do Senhor, deixando de lado a vida de pecado, nos arrependendo, nos confessando, nos humilhando a Deus, suplicando a sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro e festeja. É como Jesus, naquela parábola do bom pastor, que diz que se alegrou por uma ovelha que foi encontrada, muito mais pelas 99 que permaneceram no redil. Por que isso? Porque Jesus, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos possam viver no reino que Ele preparou para cada um de nós. Que nós possamos, se vivemos no pecado, que nós possamos fazer o caminho do Pai, o caminho de volta, pois o Pai das misericórdias espera por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.